O monitoramento do Imperial College de Londres, no Reino Unido, aponta que a taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil para esta semana é a maior desde maio. O relatório mostra que o índice está 1,30. Isso significa que cada 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 130 pessoas. Ontem, pesquisadores brasileiros afirmaram, através de nota, que o Brasil vive o início de uma segunda onda. A informação foi dada baseada em dados da pandemia no país. Recentemente, o governo federal apresentou ao Tribunal de Contas da União um recurso contra a decisão que determinava a apresentação de um plano de vacinação contra o coronavírus. A decisão do TCU é de agosto e dava prazo para a apresentação do plano até a semana passada. O tribunal determinou que o governo detalhasse o planejamento para a compra, produção e distribuição das doses da vacina. O governo não apresentou o plano e alegou que a decisão do TCU contém um equívoco. Segundo o recurso, o tribunal não deveria ter listado a Casa Civil ao lado do Ministério da Saúde como um dos órgãos que seriam responsáveis pelo planejamento da vacinação. Muito bem, vamos começar então os comentários dessa tarde ouvindo a Thaís Oyama. Paulo, como você falou, a questão dessa taxa de transmissão ela é importante porque 1,3 mostra que a pandemia está no movimento de expansão e não de contração. Se ela tivesse menor que 1, isso significaria que um grupo de 100 pessoas contaminadas teria o potencial de transmitir o coronavírus para um grupo menor que eles, ou seja, menos de 100 pessoas. Daí a pandemia estaria em contração. Infelizmente, não é o que está acontecendo, pelo contrário. Esses números mostram que a pandemia está em expansão e num grau tão alto quanto esteve no pico da pandemia, no pico do que a gente já pode talvez chamar de primeira onda, embora esse segundo movimento, esse segundo pico, esteja quase emendado com a primeira onda, né? Mas isso seria um problema só, mas não é o único problema, né? Acho que a gente tem outro problema aí que vem na carona, na esteira dessa indicação de uma segunda onda que se aproxima. Vamos lá, olha só, em alguns países da Europa, essa segunda onda, ela está dando mostras já de ser menos letal do que a primeira, menos letal, ou seja, ela mata menos gente entre os casos confirmados. E por quê? Os cientistas têm várias hipóteses para isso que não envolvem necessariamente uma mutação ou enfraquecimento do coronavírus. Não, são todas as hipóteses controladas pelo homem, digamos assim, né? Então, a primeira delas é isso, a pandemia já tem 9 meses, então ao longo de 9 meses, os cientistas já sabem o que é que funciona, o que é que não funciona, os novos medicamentos, o uso de corticoides, por exemplo, não existia no começo, agora já está sendo amplamente usado e com sucesso. Então, essa é a primeira coisa. O uso de medicamentos mais eficazes. A segunda coisa é o hábito também que se disseminou entre a população ao longo desses 9 meses de pandemia. O hábito, por exemplo, de usar máscaras e de fazer esse distanciamento social, isso ajudaria a fazer com que a carga viral transmitida fosse menor. Então, você espirra na cara de um sujeito, por exemplo, você transmite uma carga viral, se você estiver contaminado, muito grande. Se você espirra com uma máscara no rosto, você transmite uma carga viral muito menor ou não transmite. Então, já se sabe que em casos de doenças respiratórias, quanto menos carga viral for transmitida, menos grave é a doença. E talvez isso se aplique ao coronavírus. Ou seja, também teria contribuído para uma menor letalidade da segunda onda do coronavírus na Europa o fato de as pessoas usarem máscaras, se distanciarem uma das outras e, portanto, transmitirem uma carga viral menor, o que faz a doença ser menos grave para quem a pega, né? Outra hipótese para essa menor letalidade é o fato de os pacientes serem mais jovens agora, então terem mais resistências à doença. Por que esses pacientes são mais jovens ainda não se sabe. Mas o fato é que eles são mais jovens e, portanto, são mais resistentes à doença e, portanto, morrem menos do que os idosos. Bom, então, isso tudo, comparando com o Brasil, mostra um quadro meio alarmante, porque, vamos ver, se entre os itens que contribuíram para a pandemia na Europa, essa segunda onda, ter uma menor letalidade, se entre os itens está o uso de remédios mais eficazes, e aqui
a gente só fala em cloroquina ainda. Se o outro item que pode ter contribuído para essa menor letalidade é o uso, por exemplo, de máscaras. E aqui, tanto o presidente da República quanto o ministro da Saúde ficam desfilando por aí sem máscara. Sem contar que não tem nenhuma campanha de informação para a população estimulando o uso desses equipamentos. Não tem. Então, esse é o nosso problema agora. Será que com todos esses reveses, todas essas desvantagens que nós temos, será que aqui também a segunda onda, se chegar, será menos letal? Bom, não sei, né? Porque aqui, lembremos, o presidente diz que a segunda onda é uma conversinha e o ministro da Saúde desaparece. Quem fala sobre a pandemia é o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que voltou a falar ontem sobre a pandemia para dizer que não existe segunda onda, para dizer que tudo indica, segundo ele, a cabeça de ministro da Economia dele, segundo ele, a pandemia só dá sinais de enfraquecimento. E ele chegou a dizer que se o Brasil voltar a ter 9 mil mortes por dia, como já teve, né? Se o Brasil voltar a ter 9 mil mortes, então a gente já sabe o que vai fazer. Obviamente que ele estava se referindo à questão do auxílio emergencial e não a qualquer medida sanitária, porque também ele não vai se arriscar a tanto. Mas, de qualquer maneira, é isso. Vamos esperar o Brasil voltar a ter 1.000 mortes para saber o que vai fazer. Cadê o general Pazuello? Hoje ele apareceu lá, mas apareceu rapidinho, entrou no elevador, disse que não podia falar nada, não sei o quê. Qual foi a última entrevista que o general Pazuello, o ministro da Saúde, deu para falar? O que é que o ministério dele está fazendo para evitar a segunda onda? Se ele acredita que vai chegar a segunda onda, como que está a campanha de política de vacinação? Como é que estão os números do Brasil? O que o ministério está fazendo? O que o ministério está deixando de fazer para proteger os brasileiros? A gente não sabe, o ministro da Saúde evaporou. Quem que está no leme desse barco? Afinal de contas, o Paulo Guedes, o Bolsonaro, o ministro da Saúde. Olha, Paulo, eu às vezes acho que não tem ninguém no leme desse barco, sabe? Paulo Figueiredo. Bom, até agora o número de mortes não vem subindo na mesma proporção do número de casos, o que seria uma boa notícia, né? Bom, eu também acho que o general Pazuello podia falar com mais frequência, vou concordar com a Thaís, mas também desde que a imprensa noticie que de fato o general fala e não utilize as declarações e as coletivas de imprensa para ficar criando intriga o tempo inteiro, em vez de comunicar e informar a população brasileira o que de fato está acontecendo. Eu acho que esse comportamento sempre muito parcial da imprensa, que transforma tudo em intriguinha, tudo em fofoquinha, desestimula os agentes públicos aqui a darem tantas entrevistas quanto eu acompanho. Eu acho que eles deveriam mesmo. Mas o que eu tinha entendido sobre o plano de quarentena, medida de distanciamento social, etc., a ideia sempre tinha sido achatar a curva, né? Ou seja, em vez de nós termos uma grande onda aguda, com muita gente ficando doente de uma vez só e um colapso do sistema de saúde, você teria uma onda mais longa ou múltiplas ondas, mais ou menos como as pessoas estão entendendo, espera-se que esteja acontecendo agora. O ouvinte não deve lembrar muito bem dessa expressão do achatamento da curva, mas ela era, no início da pandemia, a desculpa original para a turma do Fica em Casa. Não era para você ficar em casa porque você ia deixar de pegar a doença. Era só porque a contaminação do vírus que iria acontecer, ela aconteceria de forma mais lenta, o número de mortes aconteceria. Mas era para ficar em casa para dar tempo dos governos se prepararem o seu sistema, comprarem mais respiradores, aumentarem o número de leitos, o número de UTI, terem mais conhecimento sobre o vírus, como a Thaís estava falando, quais remédios funcionam, quais remédios não funcionam, e comprar mais testes, né? Então, o então ministro Mandetta, se vocês lembram, se tornou o queridinho da imprensa por discordar publicamente do presidente. Ele alertava para um colapso do sistema de saúde em abril. Depois em maio, depois em junho, depois ele continuou indo para frente. O Imperial College, esse mesmo da notícia, o biólogo lá do Apocalipse, eles falavam em 1,5 milhão de mortos no Brasil. Bom, o colapso nunca veio. Você teve problemas pontuais, que o SUS tem desde que eu me entendo como gente, mas você não teve colapso, né? As referidas medidas aqui que eu citei foram tomadas, os respiradores foram adquiridos, leitos de hospitais foram expandidos, montaram hospitais de campanha e depois montaram até por falta de uso, porque não só não veio o sistema, como os hospitais de campanha foram todos desmontados. Os testes foram comprados a ponto de quase metade estarem com prazo de validade vencendo, né? Um tema que a gente abordou ontem no programa. As mortes vieram, aliás, como inexoravelmente viriam, né? É um vírus. Muita gente querida foi embora, muito triste, mas não foi por falta de leito, né?
e o número de mortos ficou 1/10 do que esse Imperial College da notícia tinha projetado. Mas o que veio também foi uma recessão sem precedente na história. As contas públicas federais, dos estados e dos municípios estão em frangalhos. A gente vai falar mais sobre isso aí no programa de hoje, né? Quase 1 milhão de empresas fecharam as portas para sempre. Desemprego, pais sem terem como alimentarem seus filhos. E a economia voltou para os números de 2009. 11 anos de trabalho duro jogados no lixo. Eu já disse aqui, vou repetir 100 vezes. A pobreza deprime e a pobreza mata. Então, eu espero que com esse aumento do número de casos que o Brasil possa vir a experimentar para frente, que ele aprenda com os erros cometidos ao longo desse ano e pense sim no vírus e na economia. Sobre o plano de vacinação que você cita aí, eu li rapidamente o documento do TCU, eu fiquei um pouco intrigado, porque o TCU adverte no próprio documento quanto ao uso de recursos em vacina, diz que o governo não pode gastar dinheiro com vacinas que ainda não têm eficácia comprovada. Então, como é que em agosto podia estar fazendo um plano de vacinação? Com que vacina? Sem saber se a Anvisa, os órgãos de saúde, etc., iam aprovar? Sem saber logística, capacidade de produção, tempo de duração, tempo de intervalo, número de doses e as particularidades de cada uma da vacina? Ou seja, se o próprio TCU adverte que o governo não pode gastar dinheiro, depois o governo despende o dinheiro em uma vacina que não deu certo, toma pau no TCU, e aí a gente vem aqui no 3 em 1 sentar o pau no governo, dizendo que é absurdo, mau uso de verba pública, etc, etc. Então eu achei meio intrigante, uma posição meio difícil de entender. Josias. Na verdade, o governo já gastou mais de 4 bilhões de reais em vacinas, né? A vacina de Oxford e as vacinas que estão sendo desenvolvidas aí por um consórcio coordenado pela OMS. Mas o absurdo vai ganhando em Brasília uma doce, uma admirável naturalidade. Enquanto a taxa de transmissão do vírus volta a crescer, a insensatez ela se tornou tão natural que o Tribunal de Contas da União e a Presidência da República decidiram executar uma espécie de balé de elefantes ao redor do tema mais relevante do momento, que é a vacinação contra a Covid-19. Essa coreografia está sendo executada em 2 atos. Num deles, o TCU determina à Casa Civil que apresente um plano detalhado para a aquisição, distribuição e aplicação das vacinas. E no outro, a Advocacia Geral da União usa um argumento chinfrim para descumprir a ordem. Poderia até questionar, porque o TCU, cabe ao TCU dar esse tipo de ordem, mas não questionou. Usou ali o argumento de que o problema de vacina é de responsabilidade do Ministério da Saúde, não da Casa Civil. Então, não deveria o TCU ter incluído a Casa Civil nesse circuito. Isso é uma conversa mole, né? Porque sob Jair Bolsonaro, no governo do Bolsonaro, as atribuições da Casa Civil foram redefinidas pela Lei 13.844, que foi sancionada no ano passado. Essa lei prevê que entre as atribuições da Casa Civil estão a coordenação e o acompanhamento das atividades dos ministérios e da formulação de políticas públicas. No final de março, quando o Bolsonaro se indispôs com o então ministro Henrique Mandetta, ele ordenou ao general Braga Neto, que é o chefe da Casa Civil, que assumisse o comando da comunicação sobre a pandemia. As entrevistas coletivas que eram dadas na pasta da saúde migraram lá para o Palácio do Planalto, sob a coordenação, sob o comando do general Braga Neto. O mundo está vivendo uma aterrorizante onda de contágio viral. Vai e volta, primeira, segunda onda, todo mundo está rezando para que ela seja controlada pelas vacinas, que estão aí por vir, com notícias alvissareiras sobre os resultados. Mas no Brasil a contaminação volta a crescer, segundo aí os dados que começam a aparecer, aos dados que vêm de fora, aos dados divulgados aqui por hospitais do país. E a tarefa de controlar o vírus ela é dificultada por esse descontrole do Estado. É uma patologia para a qual parece não haver perspectiva de cura. É inacreditável que o TCU tenha de acionar o Palácio do Planalto para que o governo cumpra uma obrigação tão comezinha quanto a obrigação de informar como que planeja vacinar os brasileiros. Não é nem adquirir as vacinas. Olha, qual é o nosso plano,
com quem nós estamos nos entendendo. Ainda outro dia nós vimos que estão aí na bica de expirar o prazo de validade de quase 7 milhões de testes de Covid. Então, o receio em relação às vacinas, ele é real e é justificável. E, então, é inconcebível que, mesmo cutucado pelo TCU, o governo brinque de esconde-esconde, alegando que o general Braga Neto, general do Palácio, não pode conversar com o Eduardo Pazuello, que é o general da pasta da Saúde. Numa interpretação mais corrosiva, a gente poderia dizer que o brasileiro está sendo atacado pelo governo, que deveria defendê-lo. Não há uma campanha de esclarecimento sobre o que fazer até que a chegada das vacinas, não há uma informação decente sobre o plano de logística para vacinação dos brasileiros. As omissões oficiais, elas abrem caminho para que o vírus se prolifere aí. A gente não sabe se vamos conseguir vacinar todo mundo já no ano que vem, se isso vai entrar por 2022, se o Brasil será preterido em relação aos Estados Unidos, em relação, mesmo na vacina de Oxford, que a gente tem uma parceria lá já consolidada com dinheiro, inclusive, pago. Será que Oxford vai privilegiar a Grã-Bretanha em detrimento do Brasil? Quer dizer, nós não temos essas informações. Mas, numa leitura mais branda, a gente pode considerar que o governo está adotando um modelo decisório que é caótico, é comparável ao de uma dona de casa que guarda açúcar numa lata de sal, na qual está escrito ali café. E de absurdo em absurdo, o Brasil vai se dando conta da falta que faz um presidente da República. O presidente não comparece à crise de forma a instruir o país adequadamente. Quando aparece é para dizer que é para enfrentar o vírus, do contrário passa por maricas, enfim. Há realmente um déficit de presidência no Brasil hoje. Muito bem, queridos, podemos seguir? Eu vejo Paulo Figueiredo pedindo. A Thaís pediu na verdade, também ou não? Eu só queria tirar uma dúvida com o Josias, e não é uma pergunta pegadinha, é pergunta honesta mesmo. O governo gastou 4 bilhões e meio em vacina ou ele anunciou linha de crédito e empenhou só o dinheiro? Ele já gastou? Não, ele emitiu as medidas provisórias já, liberando os recursos, né? Então não, foi mas gastou? 2 bilhões. Aí, quando você faz uma medida provisória, você separa este recurso no Tesouro. Isso. Agora, se empenhou, se não empenhou, aí nós precisaríamos olhar. Agora, o Brasil se comprometeu a pagar quase 4 bilhões e meio para esses dois consórcios, a vacina de Oxford e o consórcio coordenado pela OMS. Desde que as vacinas funcionem, né? Então, isso não é igual gastar. Não, é um investimento de risco. Não é desde que. É um investimento de risco. Se a vacina não funciona, tá bom. O Brasil tomou o risco. O Brasil tomou o risco. E fez bem. A meu juízo, fez bem. Porque se não fizesse isso, ia ficar lá para o final da fila, né? Também nessas duas iniciativas. Mas aqui há o compromisso de pagar, funcionando ou não funcionando as vacinas. E, para sorte, a de Oxford está funcionando, né? Acho que todas elas vão funcionar.